Jesus, meus irmãos, louvado e exaltado é o nosso Deus que nos trouxe aqui. E eu tenho certeza, no fundo do meu coração, que o Senhor vai falar grandemente a mim e a você. Por isso, nessa noite, meu amado, se alegre, porque o Senhor tem palavra de conforto para o meu e para o teu coração. Eu e você, meu amado, já enfrentamos tantas dificuldades, nós passamos por muitas adversidades e muitos ainda estão enfrentando, e nós ainda iremos continuar enfrentando adversidade, problemas, afrontamento, tantos outros problemas enquanto vida houver em mim e você. Mas sabe o que me alegra, meu amado? É que nós temos um Deus todo-poderoso que conhece os meus e os teus pensamentos. Um Deus todo-poderoso que conhece a minha vida e a tua vida e conhece todos os vendavais que eu e você enfrentamos. Amém? Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Esse livro, meu amado, esse capítulo, ele é bem extenso. Ele vai nos orientar sobre diversos assuntos. Mas o principal dele fala de 2 reis e 1 profeta e exércitos. Amém? E o tema que o Senhor nos trouxe nessa noite foi: maior é o que está conosco. Então o Senhor é maior em tudo que nós passamos, em tudo que nós enfrentamos. Amém? Bendito é o Senhor. Como eu tinha dito, meu amado, vai se tratar de 2 reis, e um dos reis que é bem conhecido na Bíblia é o Senaqueribe. Você que ainda não ouviu falar nesse rei, ele era um rei do Império Assírio. Ele era homem cruel e orgulhoso, e ele tomou consigo e seus exércitos mais de 46 cidades fortificadas. Ele era forte, em expansão, dominava sobre vários territórios. O rei Senaqueribe, ele tinha um exército super poderoso na terra, falando de homem. Amém? E o outro rei que nós vamos relatar nessa história é o rei Ezequias. O rei Ezequias, meu amado, ele era um rei temente ao Senhor. Ele fazia tudo aquilo que agradava a Deus. Ele era rei de Judá. Ele seguiu o exemplo do rei Davi. Ele espelhou o seu mandado, a sua vida, na vida de Davi, o rei Davi. Ele fez aliança com Deus logo no primeiro instante que ele assumiu o reinado, fazendo o que era reto diante de Deus. Ele reparou as portas e purificou a casa, ou seja, o templo. Ele combateu a idolatria em Judá, proibindo cultos a deuses pagãos. E devido à sua obediência a Deus, Deus deu paz no seu reinado, ou no seu rei. Amém? E o outro que nós vamos relatar, meu amado, se trata de um profeta, um homem de Deus, e se chamava Isaías. É um dos profetas mais conhecidos na Bíblia. Glória a Deus.
Então abra comigo, quem não abriu, 2 Crônicas, capítulo de número 32. Senaqueribe, ele era um rei muito temido na época do reinado de Ezequias. Como eu tinha dito para os irmãos, ele dominou várias cidades. Ele colocou em cativo várias pessoas. E ele fazia o que lhe aparecia fazer. Todos os reinos na época tinham temor com esse rei Senaqueribe, porque o seu exército era um exército poderoso na terra, que dominava. Amém? Mas até que um dia, meu amado, ele ameaçou Ezequias, ameaçou o povo de Deus e ameaçou o próprio Deus. Então, quando o rei Ezequias compreendeu que o rei Senaqueribe queria invadir Jerusalém, ele fez de tudo, meu amado, para que isso não acontecesse. Mas não teve jeito. O rei Senaqueribe estava decidido a fazer o que estava no seu coração. Então, o rei Ezequias, ele teve uma reação pelo qual eu e você, como filhos e filhas de Deus, devemos fazer diante das adversidades. Pedir ajuda, pedir o auxílio do Deus vivo. Amém? Então, nós vamos compreender um pouco mais sobre essa história. Aqui nessa passagem, em 2 Crônicas, capítulo de número 32, Ezequias ele vai se preparar para resistir a Senaqueribe. Como Senaqueribe ele não tinha desistido, então era hora de Ezequias e o seu povo se preparar contra o rei da Síria, que era Senaqueribe e o seu exército. Mas Ezequias, ele, meu amado, ele precisava encorajar o seu povo, seus homens valentes, aqueles que estavam prontos para irem à guerra, e ele usou essas palavras que agora nós vamos ler. 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 7, ele diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que estar com ele. Quando eu olho para essa passagem aqui, meu amado, eu vejo que esse homem, ele tinha uma confiança extrema ao Deus excelso. Como eu disse, ele confiou no Senhor. E ao confiar no Senhor, ele também passou essa confiança ao povo. E ele disse assim: olha, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o estar com ele. Amém? Quando alguém, meu amado, tem essa reação, que existe um único Deus que é maior do que uma multidão ou um exército sem tamanho, é porque ele tem convicção do Deus que ele serve. Então ele encorajou o seu povo: não tenhas medo. Por mais que os seus olhos eles vejam tamanha multidão, há um conosco que é maior do que essa multidão, é maior do que esse rei, é maior do que todos esses que estão com ele.
Como se dissesse assim: nós temos um muito além, muito mais poderoso do que o exército de Senaqueribe. E sabe o que eu aprendo aí, meu amado? Que muitas vezes eu e você estamos tão sobrecarregados de problemas, de dificuldades, de afrontamentos, que nós esquecemos que maior é o que está conosco. Muitas vezes nós temos olhado os problemas e nós temos esquecido de olhar para quem pode resolver todos os problemas, que é o nosso Deus. Então, num momento como esse que eu e você enfrentamos, nós precisamos entender isso, que não existe outro maior, não existe outro mais poderoso, não existe outro mais tremendo do que o Deus que eu e você servimos. Amém? Então, Ezequias encorajou seu povo. E no versículo de número 8 ele diz: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Isso é maravilhoso, meu amado. Isso é tremendo. Quando o homem, ele reconhece que por mais rei, por mais autoridade que ele tenha, ele sempre tem um superior a ele. Quando eu e você reconhecemos isso nas nossas vidas, meu amado, nós descansamos mais, nós temos refúgio, nós temos alento para a nossa alma. E um homem que fala dessa maneira, ele está convicto, ele tem a certeza do Deus que ele serve, ele tem certeza que maior é o que está com ele, e maior também é o que está com o seu povo. Por isso que ele disse: com ele está o braço de carne. Ou seja, por mais que ele tenha um exército cheio de armamento, o mais poderoso, falando terrenamente, por mais que ele tenha multidões ao lado dele, ele diz: mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Existem momentos na minha e na tua vida que nós precisamos nos encher de ânimo, porque quando nós lembramos que tem um Deus todo-poderoso que está ao meu e ao teu favor, nós descansamos nele. E nós entendemos que por mais que numa situação difícil estamos só nós e Deus, nós já temos o suficiente para nós. O que adianta, meu amado, nós estarmos cercados de pessoas, cercados de condições, se eles não podem resolver o meu e o teu problema? Porém, quando está somente nós e Deus, nós temos aquele Todo-Poderoso, aquele que guerreia as nossas guerras, aquele que nos cobre de ânimo, aquele que nos dá força para prosseguirmos. Amém? Então, meu amado, quando esse rei Ezequias, ele começou a encorajar o seu povo, não ficou por aí, meu amado. O rei Senaqueribe, ele começou a afrontar o rei Ezequias. E não só o rei Ezequias, mas o povo. Ele afrontou, meu amado, o Deus vivo. Porque ele não entendia, ele não compreendia que só existia um mais supremo e que poderia destruir uma multidão de exércitos
a não ser o Deus excelso. Ele não tinha confiança nesse Deus. Mas Ezequias, por menor que seja o exército dele, por menos armamento que ele tivesse, mas ele tinha o maior na vida dele, que era Deus. E sabe o que Deus me faz lembrar agora? De Davi. Antes de Davi ser rei, existia aquele gigante filisteus. Ele afrontava o povo de Deus. Ele afrontava aquelas pessoas pelo qual o Senhor tinha escolhido. E o Senhor mostrou para ele que o Senhor não precisava de armamento para agir, como eles tinham um gigante e um menino. Agora olha na concepção humana, meu amado. Será que um menino sem armamento, que nunca foi para uma guerra, na época nunca tinha ido para uma guerra, Davi, enfrentar o gigante Golias, que tinha os armamentos, as couraças, enfim, um guerreiro de exército, um guerreiro de batalha, ser vencido por esse menino? E quando Davi olha para ele e diz: olha, você vem comigo contra a lança, a espada, no nosso português claro, você vem coberto de armamento, de escudo, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E com apenas uma pedra, aquele menino lançou, o gigante caiu. Então existem gigantes na minha e na tua vida, meu amado, que só pode ser vencido no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso, nessa noite, levante a sua cabeça, olhe para os céus e olhe para o que Deus já fez na tua vida e na minha vida também. E lembre-se, não há outro maior do que o Deus que nós servimos. Maior é o que está conosco. Maior é o que guerreia as nossas guerras. Amém? E por mais que venham nos desafiar, por mais que venham zombar de nós, mas nós temos um Deus todo-poderoso. Grave isso no seu coração. Um Deus todo-poderoso que guerreia as nossas guerras, que luta por nós. Amém? Bendito é o Senhor. Então, Senaqueribe afrontou Ezequias e ao Senhor. Vamos ler aqui o versículo de número 15. Ele diz assim: agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vós podereis livrar o vosso Deus das minhas mãos. Olha o quanto, meu amado, Ezequias, ele foi afrontado pelo rei Senaqueribe. Ele dissesse assim: olha, não tem nenhum Deus livrou aquelas nações da minha mão, muito menos das mãos do meu pai, ainda mais o seu Deus. E ele continua: os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seus servos. Senaqueribe escreveu também a carta para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Você deu de compreender aqui, meu amado, como esse rei Ezequias foi afrontado. E
sabe o que eu aprendo aqui? Que durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa vida, nós recebemos afrontamentos ao ponto das pessoas olharem para mim e para você e dizer: esse aí não vai conseguir ficar de pé, essa aí não vai conseguir ficar de pé, essa igreja não é de Deus, esse homem e essa mulher não é de Deus. Mas mal eles sabem que maior é o que está conosco. Nunca esqueça disso. Maior é o que está com você e o que está comigo. Nós temos um Deus super maior, extremamente maior do que qualquer palavra humana, do que qualquer pensamento humano. E Ele é o único que pode me defender e te defender diante das afrontações que o inimigo lança sobre a minha e a tua vida. Amém? Bendito é o nosso Deus. Não importa as afrontações que você tem recebido, lembre-se disso. Maior é o Deus que está conosco. Glória a Deus. E aqui no versículo 19 diz assim: falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu amado? Que diante de toda adversidade que eu e você enfrentamos, a minha e a tua reação é clamar ao Deus vivo, é pedir para o Senhor orientação do que nós devemos fazer diante das adversidades, diante dos problemas, diante dos afrontamentos que nós passamos. Não adianta, meu amado, eu e você queremos bater de frente. O que nós devemos fazer é entregar as nossas inquietações nas mãos daquele que pode resolver os nossos problemas. E a reação desse rei foi se humilhar diante de Deus. A reação desse rei, meu amado, foi pedir ajuda do Senhor, foi clamar, foi orar diante daquela situação difícil que ele estava enfrentando, diante daquele afrontamento. E ele decidiu clamar ao Senhor e pedir misericórdia e que o Senhor agisse a favor dele e a favor do povo de Deus. E é isso que eu e você devemos fazer. Muitas vezes, meu amado, nós temos enfrentado dificuldades em nossas vidas, problemas, e nós temos pedido socorro a pessoas que não podem nos ajudar. Eu tenho algo para te falar nessa noite. Todas as vezes que vier as dificuldades na tua vida, a primeira reação é dobrar o joelho, se humilhar, pedir ajuda para aquele que pode resolver, que é o nosso Deus. Se a tua reação não for essa, em primeiro lugar, e você procurar homem, pessoas que nada podem fazer por ti, infelizmente, você está entregando a sua confiança em vão. Agora, se a partir de hoje, todas as vezes que vier os afrontamentos, todas as vezes que vier os problemas na tua vida, meu amado, e você pedir socorro, aquele que pode lhe socorrer, que é o Deus excelso, aí sim a situação vai ser mudada. Então esse homem confiou no Senhor. Ele apresentou em oração aquela situação diante de Deus, clamando por sua misericórdia.
Então o Senhor lhe respondeu através do profeta Isaías e prometeu livrar o seu povo e julgar a Síria. E foi isso que aconteceu. Esse homem, ele foi com a pessoa certa, um homem temente a Deus, um profeta, um homem de Deus. E aquele profeta, ele foi instruído por Deus para orientar Ezequias e confortar o seu coração de quem estava naquela guerra. Era o Deus excelso, independente das afrontas, independente desse homem que achava que era superior ao Deus excelso. E o Senhor concedeu a graça, a misericórdia e a compaixão na vida daquele homem. E assim mesmo, Ele concede a nós essa graça, essa misericórdia e essa compaixão. Mas a minha e a tua reação tem que ser em buscar o Deus excelso. Amém? E para nós continuarmos, abra comigo em Isaías, capítulo de número 37. Amém? Sabe qual foi a resposta, meu amado, de Deus a Senaqueribe? Sabe qual foi os dizeres que Deus mandou para Senaqueribe? Nós vamos aprender agora. Nunca esqueça disso. Ninguém desafia o Deus vivo e fica sem ser punido pela ira dele. Ninguém ousa desafiar o Deus excelso, porque ele vai ter consequência disso. Muitas vezes nós temos brincado de ser crente, mas nós temos esquecido que com Deus ninguém brinca, de Deus ninguém zomba, e Ele é um justo juiz para estender a sua ira àqueles que não querem saber dele. Como eu tinha dito, ninguém desafia o Deus vivo e fica sem ser punido pela ira desse Deus. E olha que o Senhor disse, mandou dizer a Senaqueribe, versículo de número 28, ele diz assim: mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. É como se Deus dissesse assim a Senaqueribe: eu conheço toda essa tua ira, todo esse teu orgulho, toda essa tua altivez. Versículo de número 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. É como se Deus estivesse falando assim para Senaqueribe: olha, baixa aí a tua guarda, porque eu sei da tua ira. E já chegou até os meus ouvidos o teu afrontamento contra o meu povo e contra mim. Mas eu vou colocar no teu nariz um anzol e um freio na tua boca. E por onde você veio, você vai voltar. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Se nós caímos na mão do homem, meu amor, Deus ele vem e nos tira dali. Mas se nós cairmos na mão do Deus vivo, quem que vai nos tirar dali? É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o que nós falamos dos escolhidos de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado dos pensamentos, dos planos malignos que nós temos diante dos escolhidos de Deus. Ezequias temia Deus. Ezequias decidiu fazer a vontade do Deus excelso. E o povo era um povo escolhido por Deus. Mas Senaqueribe, ele adorava outros deuses. Senaqueribe não conhecia o Deus de Ezequias. Por isso, nessa noite, eu tenho algo para te falar. Muito cuidado ao afrontar
homens e mulheres escolhida por Deus. Muito cuidado ao afrontar o Deus excelso. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém se zomba. E esse homem, esse rei, Senaqueribe, ele quis atrair, ele quis fazer com que o povo de Deus, o rei Ezequias, ficassem com medo dos afrontamentos dele. Mas mal ele sabia que maior era o que estava com eles. E maior é o que está comigo e contigo. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 32 diz assim: porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Multidões de exércitos, um rei, Senaqueribe, que não buscava o Deus vivo, que não compreendia o quão poderoso é quem estava com o rei Ezequias. Ele não entendia isso. E por não entender isso, ele afrontou o Deus vivo. Ele afrontou o rei Ezequias. Ele afrontou o povo de Deus. Mas o Senhor foi o que guerreou esta guerra. Foi o Senhor que batalhou essa batalha. Foi o Senhor que fez com que o rei Senaqueribe voltasse pelo caminho pelo qual ele veio. Amém? E sabe o que foi que aconteceu, meu amado? Você acha que esse rei, ele ficou impune do afrontamento que ele fez com aquele homem e com Deus? Não, meu amado. Ele não ficou. Você sabe o que foi que aconteceu com o rei Senaqueribe? Nós vamos finalizar aqui no versículo de número 36. Diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O rei Ezequias, o seu exército, ele não precisou usar nem sequer um armamento para que Deus livrasse o seu povo, o rei, das mãos do exército de Senaqueribe. O Senhor deu ordem a apenas um anjo, meu amado. Você sabe o que é isso? Um anjo derrotar 185.000 homens valentes? Você tem noção o que é isso, meu amado? Você tem noção? Sabe, quando eu olho para essa história, meu amado, eu compreendo perfeitamente que quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, quando nós servimos a Deus pelo que Ele é, quando nós mudamos para Ele, quando nós
fazemos aquilo que agrada ao Senhor, Ele é fiel para guerrear a minha e a tua guerra, sem eu e você fazermos nada, apenas sermos obedientes a Ele. Ele deu ordem, apenas um anjo que matou 185 mil homens valentes de Senaqueribe. E para completar, meu amado, a profecia de Isaías, além dele, do Deus vivo, através de um anjo, matar aqueles homens, o próprio filho de Senaqueribe, ou melhor, os próprios filhos de Senaqueribe, mataram ele. O Senhor vingou o confronto que ele fez, e não só ele, mas os seus mensageiros fizeram ao Deus excelso, ao rei Ezequias temente a Deus. E sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? Que ninguém desafia o Deus vivo, ninguém zomba de Deus. Todo aquele que é altivo, todo aquele que tem um orgulho e acha que é ele que faz, que ele é o mais poderoso do que todos, o Senhor derrama a sua ira sobre ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós somos temente a Deus, obediente a Deus, o Senhor ele se encarrega de nos ajudar, de nos fortalecer e de nos tirar e nos livrar de todas as nossas tribulações. Esse homem estava atribulado, mas ele decidiu orar ao Senhor, buscar o conforto em Deus, ajuda a misericórdia naquele que poderia ajudá-lo. E ele, meu amado, obteve a resposta dos céus. Com apenas um anjo, foi morto 185 mil. E aquele rei, que era cheio de altivez, que era um homem cruel, orgulhoso, que achava que ele nunca ia perder, o rei Senaqueribe foi destruído, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, nessa noite, nós temos duas escolhas, e eu não posso decidir por você, nem você pode decidir por mim. E qual é essa escolha? Ou estar ao lado do Deus de Ezequias, ou estar ao lado dos deuses de Senaqueribe. E se eu e você decidirmos hoje a nos unir, a fazermos a vontade de Deus, a abandonarmos os ídolos, a abandonarmos as nossas vontades, os nossos prazeres, e decidirmos fazer uma aliança com Deus hoje, fazendo aquilo que é reto diante de Deus, igual fez Ezequias, nós temos um maior conosco, o maior que vai vencer as nossas guerras, que vai nos cobrir de força, e no final ele vai nos salvar. Porque quando aquele homem ele foi fiel a Deus, Ezequias, o reinado dele, o reino que o Senhor permitiu com que ele reinasse, teve paz. E se é de paz que você está precisando, o nosso Deus, ele tem paz para o meu e para o teu coração. Mas você precisa decidir hoje. Eu já decidi por Deus. Eu peço para Deus que eu continue na dependência dele. E eu peço para você que você faça essa escolha hoje. Escolhe, pois, a vida. E a vida está em Cristo Jesus. Porque diante das nossas guerras, faz, meu amado,
nós servirmos ou não o Deus excelso, as guerras sempre vão vir na minha e na tua direção. A diferença é que com Deus nós temos conforto, com Deus nós temos vitória. Talvez não terrena, mas eu digo uma vitória eterna. Amém? Porque eu tenho algo para te dizer. Se você decidir hoje, dobre o seu joelho aonde você está, clame o Deus excelso, peça perdão e faça uma aliança com o Senhor, uma aliança eterna, e você vai ter o maior contigo, o maior com a tua família, o maior no teu casamento, o maior no teu trabalho. Em tudo que você for fazer, vai ter paz, porque maior é o que está conosco, o maior é o que está comigo e o que está com você, se você decidir hoje pelo Deus de Ezequias. Amém? Que o Senhor venha abençoar a minha e a tua vida, e que nós possamos servir o Senhor de todo o nosso coração, e naquele grande dia nós sermos salvos por eles, para a honra e glória do nome dele. Amém? Bendito é o Senhor.